Fala gurizada, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a nossa aula é sobre metabolismo lipídico com ênfase na via endógena. Bora pro vídeo! Qual que é o principal conceito aqui? A via endógena do metabolismo lipídico diz respeito à síntese endógena dos lipídios, principalmente da sua distribuição ao músculo, aos adipócitos e tudo mais, que relaciona a síntese lipoproteica. Então a gente tem toda essa relação. Vou colocar aqui então síntese endógena de lipídios. Se você já viu então a via exógena, você já viu a relação dos quilomicrons remanescentes. Eles consistem em triglicerídeos e ésteres de colesterol na sua parte lipídica, mas em menor concentração daqueles primeiros quilomicrons sintetizados. Por quê? Eles já passaram pela LPL, lipoproteína lipase. E aí eles têm duas proteínas. A sua proteína de síntese, que é a B48, e a apoproteína E, que eles receberam lá do HDL. E é ela que vai permitir a sua captação pelo nosso fígado. Quando o quilomicron entra lá no fígado, aí dá início à nossa via endógena. E o que vai acontecer aqui? Perceba o seguinte, ele é endocitado e aí os seus componentes são colocados dentro de uma vesícula. E aí eles são dispersos para suas respectivas funções no hepatócito. Vou exemplificar um pouco mais. Então aqui a gente tem proteínas que vão ser degradadas em aminoácidos, a gente tem triglicerídeos que vão ser degradados e liberados dentro do hepatócito, e a gente tem o éster de colesterol. Vamos focar um pouco nele. O éster de colesterol ele vai sofrer ação de uma enzima que a gente chama de esterase. E com esse nome você pode imaginar o que ela faz. Ela transforma o éster de colesterol em colesterol. Mas lembra o seguinte, por que a gente está fazendo isso? A gente vai formar outra lipoproteína para dar seguimento na via endógena. E aí o colesterol, você já sabe que ele só pode ser transportado na forma de um éster de colesterol. Então ele volta a ser um éster, e quem faz isso é essa enzima aqui, a gente abrevia ela por ACAT. O nome dela mesmo é acil-CoA colesterol aciltransferase. Tá? Um nome gigantesco, vamos abreviar com ACAT. Mas aí você pode estar se pensando, não faz sentido nenhum, velho. Entra éster de colesterol, a gente transforma ele em colesterol e transforma ele em éster de colesterol de novo. Não faz sentido. Mas faz, na verdade. Porque o colesterol dentro da célula, dentro do fígado especialmente, a função dele não é só formar outras lipoproteínas. Que mais que o colesterol é útil na própria reação intracelular? Lembre que o colesterol também faz parte da nossa membrana plasmática. E que mais? O que é feito lá no fígado, que a gente falou no primeiro vídeo? Sais biliares. O colesterol também compõe a bile. Mas aí é na forma de colesterol e não de éster. Então por isso que a gente faz essa divisão. Ele vai ter vários destinos e um deles é ser esterificado novamente para formar outra lipoproteína. Fez sentido? Beleza. O triglicerídeo lá do nosso quilomicron, ele vai ser transferido aqui também para essa nossa próxima lipoproteína. E quem faz isso é uma proteína muito importante, que a gente chama de MTTP, que o nome dela é proteína de transferência de triglicerídeos microsomal. Aqui a gente tem os componentes lipídicos da nossa próxima lipoproteína. E aí quem que caracteriza ela é o seu componente proteico. Como era o B48 no quilomicron, aqui é uma proteína que a gente chama de B100. E quem que esse conjunto de componentes forma? A gente tem aqui então a nossa VLDL, a nossa segunda lipoproteína do metabolismo, mas a primeira feita especificamente na via endógena. O que quer dizer? Lipoproteína de densidade muito baixa, certo? Por quê? Porque ela é rica em triglicerídeos. Importante lembrar disso. Então vamos lá. Quando a gente forma o VLDL, ele é liberado na corrente sanguínea. Então ele sai daqui e vai para lá. E aí vamos colocar aqui
o que tem nele? A gente tem triglicerídeos, a gente tem éster de colesterol e a gente tem o que mais? A nossa B100, certo? Mas aqui, olha que legal, a vizinha dela, a gente tem aqui o nosso HDL, olha que massa. O que o HDL tem na sua superfície? Isso aqui você já sabe. A gente tem a ApoE, a ApoC2 e a ApoA1, não é mesmo? E o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas duas proteínas e vai jogar aqui para VLDL. E quando ela expressa essas duas proteínas, que você já sabe a função, olha quem que está lá pertinho, a LPL. Então agora que o VLDL tem uma proteína C2, ela ativa essa enzima. E aí você já sabe o que acontece. Ela vai degradar os triglicerídeos do VLDL, liberando ácidos graxos. Esse processo causa transformação da nossa VLDL. Então aqui a gente tem a VLDL e depois que ela sofre a ação da LPL, ela se transforma em IDL, lipoproteína de densidade intermediária, porque ela também perdeu parte dos seus triglicerídeos. Então é sempre essa relação, ela vai perdendo a sua quantidade de triglicerídeos e aí ela vai mudando a sua nomenclatura, ela vai mudando o tipo de lipoproteína. Mas perceba, ela não perde as suas apoproteínas. Então a C2 e a E e a B100 também continuam aqui com ela. E aí olha o que tem ali do ladinho, outra LPL. Então o IDL, ele sofre ação de novo. Olha aqui, ó, sofre ação de novo dessa enzima. Perde mais ácidos graxos. E aí ele é transformado nesta lipoproteína aqui, muito importante, que é o LDL, lipoproteína de baixa densidade. Vamos esclarecer algumas coisas. Os ácidos graxos formados, eles têm o mesmo destino lá da via exógena. Para onde que eles vão? Eles vão para o músculo, eles vão para os adipócitos, virar energia ou serem armazenados. Mas, olha que interessante, a HDL, ela tem uma proteína interna que a gente chama de CETP, que é a proteína de transferência de éster de colesterol. E o que ela faz? O HDL, ele tem éster de colesterol no seu interior. E essa proteína permite com que o HDL jogue esse éster para outras lipoproteínas. Nesse caso, ele joga para a IDL. A IDL ela pode ou sofrer ação da LPL, com a presença da C2, e ela se transforma em LDL, ou ela pode ser captada lá pelo fígado. Por quê? A ApoE e a ApoB100 também permitem o reconhecimento pelo fígado. Então essa nossa lipoproteína, ela pode vir e ser captada lá no fígado, certo? E daí lá acontece o mesmo processo do que no micro. A gente leva éster de colesterol, leva triglicerídeo. Agora vamos dar uma ênfase para o LDL. Qual que é a importância do LDL e o que diferencia ele dos outros? A proteína de membrana do LDL é a B100. É essa proteína que ela tem na membrana. Ela perde a ApoC2, ela perde a ApoE. Mas o que diferencia ela da nossa VLDL? Porque a VLDL ela é rica em triglicerídeos e o LDL ele é rico em éster de colesterol. E ele tem certa quantidade de triglicerídeos sim, em menor quantidade, porque ele foi perdendo isso ao longo do trajeto. E aí o que vai acontecer? O LDL ele é levado para tecidos periféricos ou para o próprio fígado, onde ele leva essa grande quantidade de colesterol que vai ser utilizado, eu já te dei alguns exemplos, nas nossas células, beleza? Mas aí que tá. Aqui a gente justifica o fato de chamarem o LDL de colesterol ruim, porque em altas concentrações o LDL causa esse tipo de lesão vascular, como que é o nome aterosclerose. Para você ter noção da importância, a aterosclerose é a principal causa de infarto. Porque o infarto ele é causado, uma das causas, certo? Mas a principal é a doença aterosclerótica.
é a deposição de LDL na parede do vaso. Isso vai obstruindo as nossas artérias coronárias, impedindo o fluxo sanguíneo e a irrigação do nosso coração. E aí a gente infarta. E não só isso, a doença aterosclerótica ela é muito severa e muito grave. Então aqui é uma importância clínica do porquê o LDL elevado é ruim. Falando só do LDL apenas, ele vem aqui e ele é captado tanto pelo fígado quanto pelo tecido periférico. Agora eu vou demonstrar o que acontece dentro desses tecidos, mas eu vou exemplificar aqui que eu tenho mais espaço, tá? Mas isso também acontece no fígado. Muito bem, o que acontece? O LDL ele foi captado, identificado aqui pelos seus receptores, e quando ele entra na célula acontece o seguinte, ele é mantido dentro de uma vesícula, onde a gente tem tanto o LDL quanto o seu receptor, olha aqui. Mas essa vesícula, inicialmente, ela é revestida, tá? E ela é revestida por um tipo de proteína que a gente chama de clatrina. Em dado momento, esse revestimento ele é liberado no citoplasma. E aí, essa vesícula, que a gente chama de endossomo, ele começa a ficar muito ácido no seu interior. E aí o pH ácido, ele dissocia o LDL do seu receptor. Então, aqui a gente forma duas vesículas. Uma contendo, então, o LDL e a outra contendo o seu receptor. Esse receptor ele vai ser expresso novamente lá na membrana para captar mais LDLs. Mas o LDL aqui vai se juntar com outra vesícula. E essa daqui tem um nome importante, a gente chama de lisossomo. O lisossomo é uma organela que tem enzimas hidrolíticas. E o que elas fazem? Quando a gente tem a junção dessas duas vesículas, a gente degrada o LDL, resultando no quê? Vamos colocar em vermelho aqui. A gente tem, então, aminoácidos, que eu vou abreviar dessa forma, ácidos graxos, e a gente tem também o nosso colesterol liberado. Excelente! Então é isso que acontece com o LDL. Se ele não se depositar nos nossos vasos, ele é captado pelas células e aí ocorre este processo aqui, olha que interessante, tanto no tecido periférico quanto no fígado, lembre disso. Vamos dar ênfase mais para o fígado do que no tecido periférico agora, apesar de isso aqui acontecer aqui também. Quando a gente aumenta a captação de LDL, ou seja, o nosso resultado vai ser aumentar o colesterol dentro da célula. E o colesterol a gente pode sintetizar dentro do fígado, através de uma enzima que a gente chama de HMG-CoA redutase, que representa hidroximetilglutaril-CoA redutase. Quando a gente aumenta a concentração de colesterol dentro da célula, o colesterol ele vem e inibe essa enzima. Por quê? Porque se ela sintetiza colesterol e a gente já tem muito dentro da célula, a gente não precisa mais. Então, essa daqui é uma relação direta com o LDL que é captado, o colesterol que fica dentro da célula e a síntese endógena de colesterol. A gente tem uma relação direta dessa enzima com os receptores de LDL. Por quê? Vamos lá, que isso daqui é importante. Quando essa enzima é inibida, a gente aumenta a captação de LDL. Olha que legal. Por quê? Se a gente está produzindo menos colesterol, isso quer dizer que a gente precisa captar mais colesterol. E tem muito colesterol onde? No LDL. Então, quando cai essa enzima aqui, a gente aumenta o receptor de LDL. Isso é muito interessante. Por quê? Farmacologia. Os principais modos de tratar a dislipidemia, que é o excesso de lipídios no nosso sangue, a gente inibe essa enzima aqui para ter esse mecanismo aqui. Aumentar o receptor de LDL, que a gente abrevia por LDLR. Fechou? Mas tem outra questão também. Aqui a termos, vamos relacionar um pouco com a clínica, tá? O que acontece? A gente tem uma proteína intracelular que é a PCSK9. Essa PCSK9 ela é uma protease, ela é uma enzima. E o que ela faz? Ela degrada o receptor de LDL. Então também
Outro mecanismo é a gente inibir essa protease, e aí a gente permite com que os receptores de LDL fiquem por mais tempo expressos e em maior quantidade, aumentando a captação do LDL e impedindo a lesão aterosclerótica, certo? Então quis fazer uma relação aqui do porquê que é importante ter esse entendimento intracelular da relação lipídica. Para finalizar, vamos falar um pouquinho do HDL agora. O HDL, a gente já falou que ele está lá na circulação, ele joga proteínas para as outras lipoproteínas, ele também joga um pouquinho de éster de colesterol, mas onde que ele é produzido? Ele é sintetizado no nosso fígado, e aí ele é liberado na circulação. Mas o LDL, ele tem uma função muito importante, e qual que é? Ele atua no que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Então, o que que ele faz? Em vez dele depositar colesterol, igual o LDL faz, ele faz o contrário. Ele vem no tecido periférico, e aí, olha bem, a gente está com colesterol lá no nosso tecido distante. O HDL, ele tem um complexo proteico que a gente chama de ABCA1. É o complexo proteico ativado pela apoproteína 1, que permite a captação desse colesterol, e aí a gente joga para dentro da nossa lipoproteína. E aí dentro do HDL, a gente tem uma enzima que a gente chama de LCAT. O nome da LCAT é lecitina colesterol aciltransferase. O que que ela faz? Forma éster de colesterol para permitir o seu transporte. E essa enzima ela é ativada pela apoproteína A1 também. Antes da gente finalizar, o HDL ele não é importante só por isso. Ele tem muitos outros benefícios, beleza? Vou colocar aqui no cantinho. Então fiz esse quadrinho verde aqui para a gente listar as outras ações do HDL. Vamos jogar aqui, ó. Transfere éster de colesterol, que eu já te mostrei como ele faz isso, através dessa proteína aqui, a CETP. Então, além disso, a gente tem o transporte reverso do colesterol, que está aqui do lado. Outra grande e importante função. O HDL, ele remove o LDL oxidado. O que eu quero dizer com isso? O LDL lá na aterosclerose, ele é oxidado, certo? E aí sim ele se transforma em LDL-OX. E aí entra no mecanismo da fisiopatologia da aterosclerose, que não cabe falar nesse vídeo, mas é a forma como ocorre essa doença. Então é nesse sentido. Ele tira de circulação esse LDL. Outra questão, ele inibe a adesão endotelial de monócitos e moléculas de adesão celular. Então monócitos eu dou uma abreviada, molécula de adesão celular a gente abrevia por CAM. Por que isso é importante? Porque pensa assim, no processo inflamatório, quanto mais células inflamatórias e proteínas de adesão celular expressas, a gente permite o quê? Atração e ligação de células inflamatórias, isso é ruim. Elas vão danificar o tecido à sua volta, vão liberar mediadores inflamatórios. Isso não é bom. Então, ela atua nesse processo anti-inflamatório, é muito importante. E outra importantíssima função do HDL é a síntese de óxido nítrico. E como que ele faz isso? Ainda está em estudo, mas é interessante. O HDL, quando ele capta o colesterol e ele fica segurando ali o éster de colesterol no seu interior, ele é captado lá no fígado novamente. E o receptor do HDL a gente chama de SRB1. Estima-se que a ligação desse receptor com a apoproteína A1 ative a enzima que sintetiza óxido nítrico lá no endotélio. Já que a gente já tem a nossa corrente sanguínea formada, vamos dizer que aqui a gente tem uma célula endotelial. Tem uma enzima muito importante que a gente chama de ENOS. Então é sintase endotelial de óxido nítrico. E aí, no caso, o HDL aumentaria a atividade dessa enzima. E o óxido nítrico ele é bom porque ele faz vasodilatação. Beleza? Melhora a circulação sanguínea. Gurizada, finalizamos o metabolismo lipídico, a via endógena. Que interessante. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele também. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Valeu e até o próximo vídeo.